E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso treinamento gratuito de Vue para SketchUp do projeto Jovem Arquiteto. Meu nome é Pedro Greg, se você caiu aqui de paraquedas, gente, esteja ciente que isso aqui é um curso, tá? Então existe uma sequência para que essas aulas façam mais sentido. Muitas coisas que eu vou falar aqui já foram reforçadas em aulas anteriores, então às vezes eu passo mais rapidinho. Então isso aqui é uma sequência de aulas, tá, gente? E nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês a sequência de qualquer render que você vai desenvolver daqui para frente. E o que é importante você se atentar em cada uma dessas etapas. Vai ser uma aula teórica, mas ela vai embasar a prática que vai vir depois aí nas próximas videoaulas, tá, pessoal? Então tudo que a gente vai fazer aqui é a forma como você trabalha. Vamos dividir bem isso do que a gente viu na aula passada, tá, gente? O que a gente viu ali na aula passada é sequência de aprendizado, do mais importante até o mais, não vou dizer o menos importante, né? Mas numa sequência do que você precisa estudar primeiro até o que você precisa entender depois. Aqui já não. Aqui o que vocês vão ver é fluxo de trabalho. Então o que você faz primeiro quando você abre o software e o que está relacionado, o que tem nessa etapa e quais são as etapas seguintes, tá? É isso que a gente vai ver aqui agora. Só antes da gente começar, aquele recadinho de sempre. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal do Projeto Jovem Arquiteto, se inscreve agora que você não vai perder mais os próximos conteúdos que a gente vai colocar por aqui. Isso aqui, gente, é o cantinho do Jovem Arquiteto, tá? Tudo que vocês precisam saber, a gente vai adicionando aqui no YouTube. Então se inscrevam já para não perder os próximos conteúdos. Se você ainda não clicou no joinha, também já clica, que vocês dão uma força absurda pra gente. E caso você queira fazer parte do nosso treinamento completo de Vue para SketchUp, o link do Vue Connect está aqui na descrição. É o treinamento de Vue mais vendido do Brasil hoje. A gente já contei com mais de 8 mil alunos em menos de 2 anos de existência. Então, ali, tudo que vocês precisam saber tá lá, tá, gente? Além disso, claro, a partir do momento que vocês fazem parte, vocês entram também para nossa comunidade. Vocês vão interagir direto comigo, ter suporte e tudo mais. É, sem dúvida, o melhor lugar do planeta para você estudar essa ferramenta. Gente, vamos lá. Então, o que a gente faz quando a gente vai começar a desenvolver um trabalho novo dentro do Vue? Quais são os pilares e o que a gente precisa entender? Eu trouxe aqui como primeiro pilar a nossa modelagem, né? Então, modelagem é tudo que você faz antes de começar a renderizar, o seu projeto de fato. Então, o que é importante aqui? Eu listei algumas coisas, mas antes de falar disso aqui, eu quero falar, gente, do cuidado que você tem com a sua modelagem mesmo. Então, fazer as coisas nas dimensões corretas, né? Fazer uma bancada na espessura correta, na altura correta, fazer ela na profundidade correta, saber como essas coisas acontecem, como esses encaixes são feitos. Então você vai fazer uma cavinha para embutir uma fita de LED, quanto que ela tem de espessura, tá? Quanto que o rejunte tem de espessura, por que não? Como que é encaixada aquela pedra que você fez ali? Vai ser um fechamento em meia esquadria? Não vai? Vai ser uma pedra duplada? Tudo isso você precisa saber. Você tem que conceber o projeto como se você estivesse vendo ele ali na sua frente, tá? Nível de detalhe vai ser uma coisa que vai ser essencial. Não adianta nada você saber renderizar, você saber iluminar, fotografar bem a cena, se o projeto foi feito de uma forma totalmente descuidada. Então, marcenaria, gente, detalhes de pedras, detalhes de acabamento de gesso, sabe? Detalhes de metais, isso tudo tem que ser feito como é na realidade. Então vocês vão criar o costume de detalhar bem. Outra coisa, esquadrias, vai fazer uma esquadria de PVC? Pô, faz ali a guarnição, o portal, tudo bonitinho. Não é difícil de fazer isso, tá, gente? Você tem que ter essa noção de que você vai renderizar o projeto que você está desenvolvendo. Claro, muitas vezes você está pegando o projeto de outros profissionais para desenvolver e não tem muito o que ser feito. Mas quando você está desenvolvendo o próprio projeto, você tem que ter esse senso crítico, ok? Que mais que a gente precisa ter como base dentro da parte da modelagem? Primeiro, como sempre, vocês vão ver que isso aqui vai se repetir em todos. Referência. Então, vai modelar alguma coisa? Dá uma olhada em algo semelhante ao que você quer fazer. Alguém em algum lugar do mundo já fez um projeto parecido com o que você está fazendo. Então, dá uma olhadinha, vê lá como que foi feito, vê os detalhes que tem naquela modelagem. Detalhamento, eu me antecipei, mas é justamente isso que a gente acabou de falar. Saber como as coisas acontecem na realidade. Texturas, pessoal. Texturizar, gente, muita gente confunde texturizar com colocar corzinha, tá?
Meu, texturizar é um trabalho, uma etapa do projeto. Quando você está texturizando, você tem que texturizar no sentido correto. Então vamos lá, o exemplo que está mais perto de mim é essa bancada, então eu vou sempre usar como exemplo. Quando você vai colocar uma textura de madeira, os veios da madeira, gente, sempre vão estar no sentido maior da peça. Então aqui na frente nunca vai ficar aqueles veios pequenininhos, né, na vertical. Sempre tem isso em mente, ó, aqui nesse exemplo da cozinha Ipojuca deu para ver bem, ó. Então tudo aqui na horizontal, no sentido maior da peça, beleza? Texturas sem repetição. Então, às vezes você vai colocar uma textura ali no SketchUp, fica toda repetidinha. Tem que saber remover, tem que tirar essas repetições, não pode mostrar. Texturas em baixa qualidade. Às vezes você baixa lá um site que está uma textura que está no site do fabricante e coloca no seu projeto, mas muitas vezes essa textura não vai ter a qualidade que você precisa para que ela seja colocada. Então, nesses casos, você vai pesquisar por outra textura que se assemelhe àquela ali, ou até mesmo a mesma textura, só que fotografada de uma forma que esteja pronta para ser utilizada. Então, tudo isso está dentro da parte de texturização. E por último, mas de forma alguma menos importante, a gente tem a parte de blocos. Blocos, gente, tenham cuidado e sejam muito exigentes. Tem muita coisa ruim por aí, tem mais coisa ruim do que coisa boa e a gente vai colocar no nosso projeto só o que está muito bom, beleza? Então dentro do bom, que já é pouco, tem o muito bom, a gente vai só usar o que está ali dentro do muito bom, beleza? Quando você for utilizar, baixar um bloquinho, você vai ver como que estão os encaixes dele, você vai ver como que estão as texturas, você vai ver como que está ali as formas mais orgânicas, né? Então, por exemplo, camas, se tem aqueles amassadinhos de lençol, se tem costuras, tudo isso precisa ser levado em conta, principalmente em cenas internas, porque cena externa, o pessoal tem mais dificuldade de fazer, por quê? Porque você precisa ter uma modelagem muito detalhada, você precisa ter noção construtiva, saber onde que você solta uma viga, o que você faz ali, como que é o encaixe de uma junta paulista ou tabica, né? Num gesso, numa viga. Isso, fazer uma pingadeira, colocar um rufo em cima de uma platibanda, isso tudo às vezes é mais trabalhoso porque é modelagem. Mas quando a gente está falando de cena interna, muitas vezes o que vai predominar na cena vão ser os blocos. Pensa comigo, num quarto, o que vai predominar? Pô, a cama muitas vezes vai tomar 25%, 30% de uma única imagem, né? Aí você tem a cabeceira, aí você tem as mesinhas de cabeceira, você tem mais blocos ali em cima. Então, às vezes, quase 100% da cena é tomada por bloco. Se você vai lá num projeto de um quarto e coloca uma cama ruim, já era. Acabou qualquer possibilidade do seu projeto ficar bom, beleza? Então, bloco é parte essencial do nosso projeto. Só que isso tudo é relacionado ao SketchUp. Quando a gente entra no V-Ray, qual que é a primeira etapa que a gente tem que percorrer? Vai ser a parte de iluminação e fotografia. E sim, são 2 passos em um. Por que eu coloco esses 2 passos juntos? Porque eles acontecem de forma simultânea. Enquanto você está enquadrando, você está testando a sua iluminação. E lembrando do que eu falei na aula passada, precisa fazer isso com base em referência e sabendo e fazendo isso com base em técnicas também. A gente vai ver isso mais aprofundado na próxima aula, tá? Eu vou entrar em algumas técnicas com vocês e a iluminação vai acontecendo conforme você vai posicionando. Então você posiciona a câmera, faz um teste, ficou um pouquinho escuro, você vai lá e joga um pouquinho mais de exposição, deixa uma luz mais forte. Por isso que são 2 passos em um. A gente faz isso de forma totalmente simultânea e uma etapa acaba complementando a outra, tá, gente? São coisas que andam juntos. E o que você precisa saber na hora que você vai iluminar é isso aqui, gente, ó. Iluminação natural sempre vem antes da iluminação artificial. Eu confesso para vocês que em boa parte dos casos eu nem ligo as luzes artificiais. Vão lá no meu Instagram, no Instagram do Projeto Jovem Arquiteto, muitos alunos nossos aderiram a isso também. Então, vocês vão perceber que a luz natural, ela normalmente é muito mais bonita do que a luz artificial. Ela é uma luz que normalmente entra de forma lateral no nosso projeto e ela gera sombras muito bonitas, né? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem da cozinha Ipojuca, por exemplo. Então, a nossa luz está vindo daqui, ela não está vindo exatamente do teto, né? Tem uma luz aqui do teto, ó, dá para ver bem, só que ela não é predominante. Então, a luz natural sempre vai prevalecer sobre a luz artificial. É assim, gente. Faz um teste aí onde você está agora, se você estiver assistindo esse curso de dia.
abre a janela e liga a luz. Você vai ver que a luz que vai predominar vai ser a luz que vem da janela. Sempre assim, essa é a ordem natural das coisas. E quando a gente está falando de iluminação artificial, a única regra que existe é posicionar a luz onde ela de fato existe. Não vem com essa de querer inventar iluminação, forçar a luz até a gente força, né? Às vezes a gente coloca ali, mas a gente sempre posiciona a luz onde ela realmente está. A gente não vai colocar luz onde ela não existe, porque ficou difícil de iluminar. Para iluminar, gente, a gente tem muitos recursos. A gente tem a exposição da câmera, a gente tem a exposição do Correct Control, a gente pode controlar os estourados de luz através do Highlight Burn, tudo isso. A gente até viu, né, nas aulas passadas. Então, dificilmente você vai ficar com uma cena escura se você souber fazer isso corretamente. Tá? Só que você precisa ter em mente que você nunca vai posicionar a luz onde ela não existe. Jamais. Tá? Estudando aqui com a gente, você nunca vai fazer isso. E o último passo, a gente tem aqui a parte do render e da pós-produção. Tá? O que eu coloco nessa etapa aqui, gente? Referência, como em tudo. Então, o que é referência nessa parte? Olhar como que os materiais se comportam. Vai configurar uma madeira? Muitas vezes você está numa bancada de madeira. Então, olha para baixo, passa a mão nessa madeira, vê como que é o relevo dela, vê como que é o reflexo dela quando a luz bate, coloca um material em cima ali, vê se tem algum reflexo. Isso né, você ter referências. Vai configurar um computador? Dá uma olhadinha na beiradinha dele ali, como que é. Pô, o mouse, mesma coisa, tudo, gente. Tudo você vai estar fazendo com base na realidade. É isso que a gente está fazendo, né? A gente está simulando a realidade. E depois das referências, a gente tem que configurar corretamente os materiais. Então, observem que aquela parte que normalmente é o que a galera mais estuda, que é você saber configurar materiais ultra avançados, a gente vai ver aqui na última etapa do nosso projeto. Muitas vezes aqui, ó, a gente já está com um projeto bonitão, aí a gente configura bem o material, pô, olha que legal que tá esse piso aqui que simula uma terracota, né, o bump aqui da madeirinha, o mármore sem emendas. Então, isso tudo fica legal, só que fica legal porque a gente já entendeu a base, tá bom? Senão não adiantaria nada a gente ter todas as texturas bonitonas aqui e aquela cena completamente mal iluminada, ok? E aí tem também a parte da pós-produção. Pós-produção é uma coisa que não é necessariamente obrigatória, mas ela entra aqui como forma até mesmo de recurso. Então, às vezes você quer aumentar a nitidez, você quer adicionar um brilho na imagem, você quer... um exemplo que acontece bastante. Um bloquinho que às vezes ficou voando e você não viu na hora de renderizar, só viu depois da cena finalizada, você não precisa renderizar de novo para reposicionar aquele bloquinho. Você pode corrigir isso na pós-produção. E claro que a gente tem formas de deixar a nossa cena ainda mais impactante utilizando um Photoshop aí, né? Então é legal você ter isso como recurso. Tá bom? Então, pessoal, esse aqui é nosso fluxo de trabalho, desenhando o nosso workflow. A gente tem a parte de modelagem, a parte de iluminação e fotografia e, por último, render e pós-produção. Toda vez, todo o trabalho que a gente for fazer, vamos passar necessariamente por essas etapas. Pode ser o projeto de um banheiro ou pode ser o projeto de uma cidade. Vai ser feita nessa sequência aqui, quando a gente estiver falando de renderização. Ok? Muita gente fala, eu já ouvi sendo falado, né? Ah, Pedro, mas aqui você faz o teste de iluminação com as faces todas brancas assim, pô, mas a iluminação vai mudar lá no render final, a hora que você ligar os materiais. Não, gente, não tem esse problema, tá? A gente consegue corrigir de forma muito fácil essas alterações que a gente tem quando a gente liga os materiais, com poucos cliques ali no próprio Correct Control. Então, podem seguir esse workflow aqui. Qualquer coisa que seja fora disso aqui vai fazer você perder tempo, beleza? Então é isso, gente. Nessa videoaula aqui eu queria desenhar isso com vocês. Mais uma videoaula teórica, mas de verdade, as pessoas que derem valor a essas aulas teóricas que a gente está fazendo aqui são as pessoas que vão ter resultado de verdade. Porque tudo que a gente fala nas outras aulas, ainda que a gente fale da nossa forma, colocando experiências que a gente tem aqui, você pode encontrar, né? Então você encontra aí como utilizar uma Reclight, como utilizar uma Spotlight, mas isso aqui é o que a gente aprendeu no campo de batalha, vendo mais de 8.000 alunos tendo resultados, tá? Então a gente está passando para vocês o que de fato funciona. Deem valor nessas aulas, porque são elas que vão construir os resultados de vocês, ok? Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá bom? Lembrando sempre... vocês que, caso vocês ainda não estejam inscritos aqui no nosso canal do YouTube, clica no botãozinho vermelho ali rapidinho e se inscreve para você ficar por dentro dos nossos próximos materiais.
Clica no joinha também que vocês dão uma força absurda pra gente. Acompanhem nosso trabalho lá no Instagram para você saber como que a gente desenvolve nossos trabalhos, saber quem são as pessoas que estão querendo ensinar algo para vocês. Isso é sempre muito positivo. E, obviamente, caso você queira fazer parte da nossa comunidade, você pode entrar para o Viewer Connect, que é a maior comunidade de jovens arquitetos do Brasil. E ali você tem material infinito para estudar essas ferramentas, beleza? É o primeiro link aqui na descrição. Pessoal, então é isso. Vejo vocês daqui a pouquinho na próxima videoaula. Tchau!